Olá pessoal, estamos aqui retornando com a aula 2 do nosso módulo. Vamos dar continuidade sobre o assunto de manutenção e segurança hoteleira. Já falamos um pouquinho de manutenção de forma geral, um pouquinho de forma específica, né? E agora a gente precisa entrar mais a fundo, né? Existem duas situações de manutenção, que é a manutenção corretiva e a manutenção preventiva, né? Os dois nomes já fala do que se trata. Manutenção corretiva, de forma bem rápida e genérica, é quando quebra alguma coisa e aí você manda alguém lá para resolver o problema, consertar. Isso é uma manutenção corretiva, você está corrigindo um problema que aconteceu. Manutenção preventiva é aquela manutenção para prevenir qualquer falha. Então você, comentei na aula anterior, no módulo anterior, você tem um cronograma de manutenção preventiva dos seus equipamentos, onde você vai passar de acordo com o seu cronograma equipamento A, B ou C, e lá você vai fazer uma checagem, seja ele elétrico, hidráulico, o que seja. Então essa manutenção que você está fazendo é uma manutenção preventiva, para que evite um equipamento que se estrague, ou evite que o equipamento dê problema. Vou dar um exemplo. Uma caldeira, que é um aquecedor de água, ou até mesmo um boiler, ou um aquecedor de água propriamente dito, Aquele equipamento você precisa dar uma manutenção preventiva com mais zelo e mais cuidado. Imagina você, 10 horas da noite, a sua caldeira dá problema e aí você não tem mais água quente no prédio. O que você faz? Na maioria das vezes você vai sentar e chorar, porque é só na manhã seguinte que você vai conseguir um técnico para resolver o problema da sua caldeira. Por isso que você tem que ter todos os equipamentos listados e fazer aquela manutenção preventiva, senão aí você vai entrar nessa situação, manutenção corretiva. E aí muitas vezes você já vai trazer uma insatisfação generalizada de todos os hóspedes que estão no seu empreendimento naquele momento. São poucos que gostam de tomar banho de água quente, uma água fria. E a gente tem algumas coisas básicas que a gente precisa fornecer no meio de hospedagem. Um é uma cama boa, um enxoval bom, uma água quente boa e uma internet boa. Então, se você tem algum desses itens aí faltando, dando problema, você tem uma reclamação generalizada dos seus clientes. Vamos entrar mais a fundo sobre a manutenção corretiva, também conhecida como manutenção de emergência. Compreende ações para corrigir alguns defeitos ou consertar alguma avaria de caráter eventual. Pode trazer desconforto ao hóspede. Lembra da água quente que eu te falei? Lembra de uma lâmpada queimada ou uma lâmpada que se queime no apartamento? Ou um cano que estoure e que comece a vazar água dentro do apartamento? Ou um ralo entupido? Cabe ao encarregado da manutenção a orientação técnica de serviços de manutenção técnica. Manter os registros de todas as atividades. Não adianta você ir lá e fazer uma manutenção e ficar por isso mesmo. Você precisa formalizar aquilo, o que você fez, aonde você fez, quando você fez, foi feito por quem, e qual foi o resultado daquela manutenção. Porque muitas vezes você está fazendo, por exemplo, vou chutar aqui e dar um exemplo de apartamento 101, de número 101. E lá constantemente está queimando lâmpada. Você não faz nenhum registro disso. E aí você vai ficar gastando com lâmpada eternamente. Se você tem um registro disso, você vai falar, opa, a partir da terceira intervenção que você fez lá de troca de lâmpada, você falou, está tendo algum problema na parte elétrica do meu apartamento, desse apartamento 101. Então eu vou fazer uma checagem do sistema elétrico desse apartamento. E aí você economiza, porque você não vai gastar mais lâmpada, você não vai ter problema de insatisfação com o hóspede, por isso que você precisa fazer o registro de todas as manutenções, seja ela preventiva ou corretiva. Manutenção preventiva, também conhecida como manutenção programada, consiste na aplicação de programas de execução de serviço. É você pensar antes, é você se antecipar do problema, é você pensar antes o que você vai fazer em qual determinado equipamento para que ele não venha estragar. Objetivo de conservar e prolongar a vida útil dos bens, diminuir a solicitação de serviços urgentes, reclamação de hóspede.
Vamos botar um asterisco aqui, reclamação de hóspede. Prevenir e eliminar problemas em equipamentos, reduzir custos de reparação e serviços. Prevenir e eliminar problemas em equipamentos. Lembro da lavanderia que eu falei para vocês anteriormente, né? O enxoval está estragado. Ah, mas o enxoval vai dar manutenção no enxoval? Não, o enxoval está ficando manchado, ele está vindo rasgado, ele está vindo mal passado. O problema não é o enxoval, o problema é o equipamento que faz a lavagem, faz a secagem, passa os lençóis, a calandra, né, a famosa calandra. O problema são nesses equipamentos que não estão funcionando de forma correta e, consequentemente, causam problema no seu enxoval. E lá na frente pode causar um problema com o hóspede também. Custos de manutenção. Conforme características de cada meio de hospedagem, os custos de manutenção podem representar entre 6% a 8% do total de despesas, né? Então, se seu meio de hospedagem, lá no final do fechamento do mês, né, a sua manutenção está entre 6% a 8% das despesas, isso quer dizer que você está dentro de uma faixa de custos, de despesas aceitáveis. A partir do momento que isso começa a subir, por exemplo, passa para 10%, você vai falar, opa, está acontecendo alguma coisa. 20%, opa, está acontecendo alguma coisa, eu estou gastando demais com manutenção, né? Então eu começo a ter uma preventiva melhor para se ter um custo menor no final do mês ou no final do ano, né? Você precisa monitorar isso aqui, né? Monitorar a faixa de gasto que você está tendo com a sua manutenção. O período de declínio de um empreendimento hoteleiro é de aproximadamente 10 anos. Foi o que eu falei para vocês inicialmente, né? Se você tem uma preventiva muito boa, isso aqui passa-se para 15 anos, passa-se para 20 anos e assim por diante. Porque se você não tem uma preventiva, se você só consome o seu imóvel, né, vai usando o máximo dos equipamentos sem dar manutenção, sem ter um zelo, sem ter cuidado, chega nos 10 anos, o seu empreendimento está acabado. Está sucateado, vamos dizer assim. Aqueles ar-condicionado velho, ar-condicionado amarelo, amarelado, tudo empoeirado, que não gela mais, cama, colchão, né, tudo já ondulado, que o hóspede não gosta de deitar, o chuveiro que não esquenta a água, que não sai água quente constantemente, né? A partir do 10º ano, mais ou menos, em torno do 10º ano, você vai sentir esses problemas mais aguçados. Por isso que você tem que ter um preventivo muito bom para que isso aqui se prolongue, né? Já ouviram falar do famoso retrofit? O famoso retrofit é isso, é você reformar o seu empreendimento, é você atualizá-lo. Muitas vezes o retrofit acontece aqui nos 10 anos, né? Então, se você tem um equipamento com uma boa manutenção, isso aí se prolonga um pouco mais. A manutenção preventiva, a necessidade de intervenções ou reformas. Eu te falei, o famoso retrofit. Falar um pouquinho sobre o planejamento dos serviços de manutenção. Os programas de manutenção preventiva estão baseados nas seguintes características. Cronograma de trabalho conjunto, a gente chama de PMP. Programa de manutenção preventiva, né? Eu gosto de trabalhar ele de 6 em 6 meses, tá? Por exemplo, se você tem 12 apartamentos na sua pousada, na sua pequena pousada, você tem que dar uma manutenção preventiva nesses 12 apartamentos 2 vezes ao ano. Então, praticamente, você vai fazer um PMP 2 vezes nele durante o ano. Uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre. O programa tem que ter um detalhamento dos serviços a ser executado. Tem que ter uma frequência. Você vai decidir lá qual equipamento, qual a frequência que você vai fazer a manutenção preventiva. Muitas vezes isso vai estar dentro do manual do usuário, né? Se vai ser mensal, se vai ser semestral, anual e etc. E a pessoa responsável pela execução do serviço. Prioridades. A gente tem que elencar algumas prioridades também do PMP, né? Área privativa de hóspedes, esse aqui é o prioritário, porque quem paga o nosso salário como gestor? A empresa? Não, a empresa é o hóspede. Então, se o hóspede está satisfeito, ele consome, ele gasta, ele retorna, ele indica. Se ele não está satisfeito com algum problema que seja, né, a gente começa a afastar os hóspedes do nosso empreendimento, né?
Área de alimentos e bebida, restaurante, cozinha e assim por diante. Áreas comuns de uso dos hóspedes, circulação, que é o lobby, né? Recepção, área de lazer, etc. Áreas externas e de segurança, fachadas, portões, jardins, elevadores, prédio e obras civis, sala de máquinas e subestação. Subestação é voltado à parte elétrica, o fornecimento de energia. Sala de máquinas, gerador, máquina dos elevadores e assim por diante. Execução do serviço. Verificar a ocupação do hotel antes de executar determinados tipos de trabalho. Não adianta você querer fechar 5 apartamentos da sua pousada para fazer o PMP num período que está lotado. Então você vai ter que acordar isso com o seu departamento de governança, com o seu departamento de recepção, de hospedagem, com o gerente, muitas vezes, para que aquele PMP aconteça no período onde não vai interferir na movimentação do hotel. Se aquele período o hotel está cheio, né, passe para uma outra data, né, acompanhe a previsão de ocupação do seu empreendimento e faça no período de menor ocupação, muitas vezes no final de semana, muitas vezes numa segunda, numa terça, não sei. Isso vai de acordo com o segmento, a área de atuação do seu meio de hospedagem. Se você está no lazer, final de semana a ocupação é maior, então você vai fazer a manutenção preventiva durante a semana. Se você está no hotel business, né, final de semana a ocupação é menor, então aí é o período que você tem para fazer essa manutenção, mas fique sempre atento na ocupação. Verificar a necessidade de compra de materiais ou ferramentas específicas antes da execução do serviço. Não adianta você chegar no dia da execução do seu PMP e você falar, puxa vida, eu precisava comprar a ferramenta tal. E aí você já vai ter um atraso. Então, já se programe, veja quando vai ser executado aquele PMP e compre a ferramenta necessária para fazer aquele serviço, caso não tenha, né? Estudar o que será realizado antes de iniciar as atividades de manutenção, registrar todas as intervenções feitas no equipamento, já falamos sobre isso. É você estudar o que vai ser feito de manutenção e registrar tudo aquilo, né? Senão a gente chega lá na hora H e não sabe como funciona, não tem ferramenta adequada e aí só vai atrasando o nosso serviço. Galerinha, vamos encerrar o nosso segundo módulo, né? Mais um tempinho para você tomar uma água e ir ao banheiro, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.